Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um TV Call Center e hoje nós vamos falar sobre a experiência com o consumidor. Você verá isso e muito mais agora no TV Call Center. Primeiramente, agradecer muito, Ricardo, o convite da TV Call Center. É um privilégio poder estar aqui, falar um pouco, conversar. Bom, eu tenho 11 anos de mercado. Nesse período eu passei por atendimento, por saque, ouvidoria, cobrança, vendas, implantação de várias centrais. Nós tivemos vários projetos voltados para estreitar laços com o consumidor em redes sociais, Reclame Aqui, Procon. Passei por treinamento, por supervisão, coordenação, gerência e agora a gente está aí com a Enjoy, é uma empresa voltada para relacionamento com o cliente, onde a gente oferece palestras, workshop, treinamentos, consultoria, sempre pensando na relação com o cliente, na relação com o colaborador, na relação entre pessoas, né? Muito bem. Falando sobre relacionamento, né, vamos falar um pouquinho sobre Customer Experience, né? Com qual geração de consumidores hoje nós estamos lidando atualmente? Sabe, Ricardo, que essa situação de geração, ela eu até acho engraçada, porque nós passamos por muitos anos falando em geração Baby Boomer, X, Y, Millennials, geração Z, que chegou recentemente, e a gente percebe que isso caiu, né? Verdade. A gente não tem mais um consumidor e um colaborador de uma determinada geração. Nós temos hoje pessoas que têm um comportamento. Isso. Então, nós temos pessoas extremamente antenadas, pessoas que, independente da sua idade, ela quer uma experiência, independente da sua idade, ela procura uma personalização, ela procura ter um laço com a empresa que ela busca o produto e o serviço. E isso não tem nada a ver mais com uma geração fechada em idade, né? Se a gente pensar nas nossas famílias, lá nos nossos grupos de WhatsApp de família, sempre tem aquele tio, aquela tia que já está lá nos seus 70, 80 anos, que é completamente antenado, até mais do que os jovens. É verdade. E ele leva essa postura dele, dentro da família, para o mercado, para a relação empresa e cliente também, né? Ele quer essa personalização, ele quer essa experiência, ele busca algo mais íntimo, mais próximo. E ele pode ter 18 anos, pode ter 80, a geração etária já não diz mais, já não define mais. Não, né? Define mais, então a sopa de letrinhas caiu por terra, acabou, né? Agora é comportamento. Comportamento. Né? Que tipo de experiência esse consumidor que hoje não tem mais essa sopa de letrinhas, ele está buscando? A experiência da personalização, né? Ele quer algo que é dele, que é para ele. A gente tinha também alguns conceitos voltados assim, se o meu produto, o meu serviço tem um melhor preço, o consumidor fica comigo. Ele não busca preço. A experiência não está ligada necessariamente a preço, ela está ligada a valor. Ele quer algo que ele olhe e ele entenda que aquilo foi feito pensando nele. Ele quer algo simples. Então quer dizer que hoje esse consumidor ele busca valor e então até corre mais um risco para a empresa não tê-lo na base de clientes futuro. Sim. Porque antes era muito ligado a uma marca, né? E hoje você está me dizendo que não também, né? Esse consumidor, ele também muda também conforme o que a empresa está oferecendo a ele. Sim, com certeza, né? Ele quer ser único dentro da empresa. Ele não quer, como eu brinco, né? Não quer ser mais um na fila do pão, né? Ele quer entender que a empresa tem uma preocupação. Ele busca, por conta até das redes sociais que todas as empresas estão, praticamente todas as empresas estão, ele quer ver se aquilo que ela fala condiz com o comportamento no dia a dia. Ele quer simplicidade, ele quer uma relação onde ele tenha um produto ou um serviço fácil, simples e para ele. E para ele. Você falou sobre personalização, né? E como podemos oferecer essa personalização diante de um mundo que cada vez está digital e cada vez está mais fora do cliente, está mais frio?
é frio, né? Mas uma coisa é inevitável. A robotização, os processos tecnológicos para agilizarem, até para poder conseguir oferecer essa experiência mais ágil, com menos burocracia para o cliente, é inevitável. As empresas precisam fazer isso sem dúvida. Mas essa robotização, ela tem que ser leve. O cliente não precisa entrar lá numa rede social, numa sala de bate-papo e perceber nitidamente que aquilo é um robô. Para conseguir fazer isso, a empresa precisa conhecer o teu cliente. Quando você senta com um fornecedor de inteligência artificial, chatbot, omnichannel, que a gente tem hoje vários, é dito de uma forma assim que parece ser tão simples, né? Nossa, você vai aqui, põe um robô, ele vai dar a resposta, vai agilizar, mas não é. Se você investir em tecnologia sem conhecer o teu cliente, você não vai oferecer experiência. Essa robotização, ela vai ser prejudicial. Então não adianta eu colocar lá uma tecnologia, um robô, uma inteligência artificial com uma resposta ou com um padrão que não seja a linguagem do meu cliente, né? Tem um caso de um guru de Nova York de marketing que ele foi fazer uma campanha para a empresa e a empresa descreveu o cliente como uma mulher antenada, jovem, baladeira. Aí ele foi estudar o perfil de fato desse cliente para fazer a campanha. Eram senhoras de mais de 50 anos que moravam sozinhas. Uau! Se ele tivesse seguido só aquilo que ele ouviu, a campanha não ia ter um efeito. Não ia ter êxito nenhum. E isso vai para o serviço que a gente oferece. Então, conhecer o cliente é essencial. O trabalho de robotização, de inteligência artificial, ele tem que ser feito e refeito o tempo todo, porque o cliente muda o tempo todo. Vou fazer uma pergunta meio capciosa para você. Vamos lá. Nós estamos falando de robotização, né? Essa nova era da tecnologia. Sim. Quando você liga num contact center, no call center, muitas vezes o atendimento é robótico, porque eles acabam seguindo scripts, né? Em alguns scripts muito trabalhado, principalmente quando é vendas e cobrança, e aí o atendimento fica robótico. Mas essa mesma empresa quer humanizar o robô. Não há um contrassenso? Tem sim, Ricardo. Eu acho que as empresas que ainda seguem aquele modelo antigo, com script padronizadão, agressivo, quando a gente fala de cobrança, né? Aquela coisa fria, aquela coisa que a gente fala há muitos anos de o cliente falou um Deus abençoe, a pessoa fala obrigada. Isso, né? É verdade. Infelizmente ainda tem. Porque se ele fala um amém, né, ele é descontado da monitoria dele, ele pede a meta dele, o bônus dele, né? Não faz o menor sentido. Ainda existem empresas assim, e essas empresas já começam a sofrer o que a gente falou lá no início do cliente migrar para o concorrente dela. Porque ele não tem a experiência, ele não se sente único. Isso. Então a desrobotização do humano e a humanização do robô, ela tem que andar em paralelo. Você precisa mostrar para a tua equipe, precisa mostrar para os colaboradores que o diálogo é o que vai acontecer, que é o que vai levar a não robotização do atendimento humano. A gente vê hoje nas redes sociais, tem lá a parte da tecnologia, do robô, que tem que ter, porque senão a gente não consegue dar conta da demanda. E aí, quando precisa de uma interação, essa interação, ela já está robotizada na rede social. Já na rede social, né? Porque as frases são exatamente as mesmas para todos, até o emotion é usado igual. Igual. Então, é paulatinamente repetido e o diálogo é perdido. Então, a gente precisa dar autonomia para as pessoas, porque sem autonomia, como é que ele vai ter um diálogo? Ele vai seguir o script que ele foi passado. Primeira coisa, autonomia. Deixa a sua equipe ter autonomia. Deixa a sua equipe conversar com o consumidor. E aí a gente vai deixando de ter essas pessoas robotizadas e vai passando a ter de fato uma interação, um relacionamento. Eu acho que a gente precisa pensar em sair daquele padrão de atendimento para relação. É verdade. Para relacionamento. É diferente, né? Muito diferente. Há pouco tempo eu vi uma operação de uma editora que 90% dela hoje é digital. E o head fica do lado ali do operador, porque ele fala por WhatsApp, ele fala por chat, ele fala por e-mail.
E aí você vê uma evolução, né? Sim. E eu achei isso maravilhoso, porque você dá um canal para o seu cliente, vários canais integrados, né? Que eu falei com você agora por WhatsApp, depois eu falo com você por e-mail, e eu tenho tudo isso integrado, né? E aí eu vou já fazer um merchan aqui no nosso patrocinador, Uso Digital faz isso muito bem, aqui embaixo está aparecendo o site da Uso, entre e confira, tá, gente? Falando ainda desse atendimento, com essa robotização, com tecnologia, é certo nós falarmos que o atendimento humano, o call center, vai morrer? Está acabando? Olha, esse call center que continua lá, com esse comportamento, que não segue essa situação de dar autonomia para a tua equipe, de mostrar para a tua equipe que eles podem dialogar, que eles devem dialogar. Esse call center que não buscar mudar de atendimento para relacionamento, com certeza vai morrer. Nenhum cliente mais quer passar por aquela situação de eu vou estar verificando. Me retorne daqui 10 dias úteis. Eu falei com você, mas eu vou agora te transferir porque isso eu não sei fazer, isso eu não posso fazer, isso é outro departamento. Esse call center está com os dias contados. Nós queremos praticidade. Eu falo nós porque nós também somos clientes. Sem dúvida. Essa experiência que a gente fala, o cliente, parece que é um ET, né? Não é o que nós buscamos. Eu entendo e já participei de projeto onde você unificar os temas. Ok. Fazem com que o consumidor tenha uma experiência de relacionamento quando ele precisa falar com a empresa. Por que eu preciso ter uma área de reclamação, uma área de cobrança, uma área de venda? Por que isso? Por que eu não posso com números diferentes, né? Sem integração nenhuma. E aí você tem que ficar explicando em cada canal que você entra o seu caso, né? E o negócio não flui, né? E não tem resolução. Nenhuma. Por que eu não posso ter um colaborador que tenha um domínio do meu produto ou do meu serviço e que consiga falar com o meu consumidor sobre todos os temas que ele quiser? Pensa bem, você entra em contato, independente do canal, tá? Se é por telefone, se é por meios digitais, você precisa fazer um contato, você faz uma pergunta, vamos falar, por exemplo, uma área de cartões. Você faz uma pergunta relacionada à tua fatura, porque a gente tem muito isso, telefonia, a tua conta do teu telefone, verdade, né? E aí, a partir dali, você quer um outro tema porque você ficou com um débito em aberto. Você não entendeu a fatura e você quer negociar. Aí um te explica e o outro negocia. Aí no final tem um outro ainda que vai tentar te vender um seguro. Por que isso? É verdade. A unificação dos temas, a autonomia para a equipe, a valorização da tua equipe é que vai fazer um modelo novo de relacionamento. Eu acho que no futuro a gente pode até de repente trocar o nome de call center, telemarketing para centrais de relacionamento. Seria o melhor, né? Então é autonomia. As empresas que ainda insistem neste modelo antigo, ultrapassado, elas terão e já estão tendo sérios problemas. Já, concordo com você. Tem que simplificar. O simples ele é difícil, mas ele é possível, totalmente possível. Eu também acho. E aí pegando um gancho, né? Você falou que não tem essa integração. O cliente liga, tem que explicar, igual a fatura do cartão de crédito, de telefone, aí não entende, aí vem uma cobrança errada, e aí sobrecarrega o saque. Sim. Que por sua vez vai sobrecarregar a ouvidoria. Sim. Como é que você vê esse papel de saque e ouvidoria nesse contexto? Quanto mais autonomia as nossas centrais de primeiro contato têm, menos problemas graves o consumidor vai ter. O que a gente precisa ter sempre em mente é que saque e ouvidoria são áreas diferentes, sim. São áreas que tratam o consumidor, que fazem relacionamento, obviamente, mas em esferas diferentes. Para um cliente falar com uma ouvidoria, o problema dele tem que ter ultrapassado todos os limites que a empresa poderia ter. A ouvidoria vai tratar aquilo que ninguém conseguiu resolver. Que não foi atendido no saque, né? Exatamente. Que não atendeu o decreto 6523, né? Exatamente. E já foi por terra, e aí o último que pode ouvi-lo é a ouvidoria. Exato. Porém, pegando esse gancho, se passaram quase 20 dias, 30 dias... Imagina como que esse consumidor vai estar, né? Como ele vai estar com a marca, né? Acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento. Então, quanto mais autonomia a gente tem no saque, mais solução de problemas o cliente vai ter. Porque existe uma diferença entre resposta e solução.
Eu virar para o consumidor e dar uma resposta porque o meu processo pede para que eu responda aquilo, não soluciona o problema dele. Eu preciso resolver o problema, solucionar. Quanto mais autonomia, menos problemas graves são gerados, porque eu não fico lá 10, 15, 20 dias tratando o mesmo assunto. E a ouvidoria vai tratar de fato aquelas exceções. Ouvidoria não é um saque de luxo, né? A ouvidoria ela vai tratar problemas que já estão beirando uma judicialização, problemas que foram para um PROCON. A ouvidoria pode tratar problemas que geraram uma crise em redes sociais, os problemas que são de fato graves. Então essa separação ela precisa ter. Mas são áreas que, apesar de distintas, elas precisam andar de mãos dadas. Porque o saque alimenta a ouvidoria, que alimenta a companhia. É verdade. Então, se tem um problema na base, a ouvidoria identificou onde está a raiz, ela vai processo, tratar, né? Exatamente. Ela vai tratar o efeito que aquilo deu. Isso. Ela vai ajudar o consumidor, vai tratar a dor dele. Mas a causa, o porquê este problema está acontecendo, é uma responsabilidade das áreas que foram envolvidas. Mas hoje você entende, até pelo seu know-how de 11 anos aí de contact center, que as empresas estão preparadas e hoje trabalham com essa base de ouvidoria e saque, esse histórico, para melhorar o seu processo, ou ainda não chegou nesse nível? Nós temos alguns exemplos muito bons de empresas que estão caminhando de uma forma muito adequada, eu diria, mas nós ainda temos muitas e muitas empresas que estão patinando neste tema. Okay. Por conta até mesmo da falta de entendimento que, apesar de áreas distintas, elas precisam estar de mãos dadas. A ouvidoria ela transita na empresa inteira. Isso. Ela leva a situação para a empresa inteira. Então, quando é levado um ponto, aquele foi um consumidor que gritou. Mas quantos mais não tiveram o mesmo problema e simplesmente se calaram? O cliente que ainda fala com a ouvidoria direto... Está dando uma oportunidade, tem que né? agradecer a Deus. Verdade. Tem que pegar esse cliente no colo e beijar. É verdade. Porque muitos vão direto para a judicialização. Exato. Então, enche ainda as redes sociais, como Reclame Sim. Aqui, Procon, tudo, falando gera, mal, né, da sua empresa. Você gera crises, né? Então, essa união, esse entendimento de que, olha, nós estamos mostrando uma causa. Eu estou tratando o efeito, olha, eu vou remediar. Eu estou dando um remédio aqui, né? Aquela coisa que você toma um remedinho e aí você tem que continuar o tratamento. Exato. A ouvidoria dá o remédio. O tratamento tem que ser contínuo pelas áreas envolvidas naquele processo. Então, a partir do momento que se entende isso, as coisas vão fluindo de uma forma mais tranquila. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho o tópico, né? É claro, dentro do mesmo assunto. Okay. E aí nós estamos falando de empresa, de engajamento, né? E o que eu entendo, né? Eu queria a sua opinião, que hoje, para nós termos essas áreas bem coesas, né, e o cliente satisfeito, tem que ser trabalhado primeiramente os seus funcionários. Com certeza. Né? Como é que é esse desafio de engajar, né, o colaborador dentro desse propósito? A primeira coisa que tem que acontecer é nós pararmos de dizer que a pessoa que está lá sentada no teu posto de atendimento, seja no telefone, seja numa rede social, ele é nível operacional. Eu acho que tem que partir daí. Aí entra um pouco aquele gancho que você falou da autonomia, né? Exatamente. Porque essa pessoa, ela é a voz, literalmente, da empresa. Então, como que eu coloco na base, mas na base, no último patamar, lá no inicial, alguém que vai representar efetivamente a minha empresa? Seja teclando, seja falando com o consumidor. A primeira coisa é valorizar, de fato, este colaborador. É entender que esta pessoa ela tem um papel fundamental dentro da empresa. O processo ele tem que começar a ser revisto desde a contratação. Nós temos, obviamente, centrais gigantescas que precisam de um número grande de pessoas. E aí nós vemos uma loucura para preenchimento de vagas. E se contrata a primeira pessoa. Não. O saque, apesar dele ser a porta de entrada na maioria das vezes, nós precisamos olhar ele dentro da empresa como um dos patamares de crescimento do colaborador. Porque veja bem, eu vou entregar o maior tesouro da empresa para essa pessoa. E como é que eu falo que ele é o nível mais baixo?
Ele E não falando com o seu cliente, né? Exatamente. Não faz muito sentido. Não faz. Então, essa contratação ela já tem que começar aí. A gente pode ter, sim, pessoas de primeiro emprego, com certeza. E nós podemos ter, sim, pessoas que estão retornando para o mercado de trabalho, que estão há muitos anos fora ou que nunca tiveram essa atividade nestas áreas. Podemos, com certeza. Desde que a contratação seja feita de uma forma adequada. Okay. Nós precisamos ter pessoas que gostam de pessoas para fazer relacionamento. Nós precisamos ter pessoas com facilidade no diálogo. Nós precisamos ter pessoas que sejam desenvolvidas. Então, o desenvolvimento, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser diário. Veja que eu estou falando de desenvolvimento no sentido de acompanhar essa pessoa. E não simplesmente da monitoria, como a gente falou lá atrás. Sim, verdade. A monitoria, ela é parte, ela tem que existir, claro. Não tem como fugir. Mas ela tem que ser para agregar. E não para punir, como a gente ainda vê. Isso. Como é que eu vou dar autonomia? Como é que eu vou valorizar? Se eu puno a pessoa por conta de um erro, não, eu tenho que desenvolver, eu tenho que acompanhar essa pessoa. O acompanhamento, a contratação de um perfil de uma pessoa mais madura, não por idade, porque a gente já falou esse negócio de idade lá no começo. Já foi isso. É a maturidade de entender o quão importante é a atividade dela. As áreas que fazem relacionamento, elas precisam ter uma missão. A pessoa precisa saber entender qual que é a missão dela dentro da empresa. Então, o que nós estamos vendo ainda no mercado, principalmente quando nós falamos de call center, né? E principalmente quando existe uma contratação massiva, né? Hoje, então, ainda os RHs, as empresas, estão contratando funcionários, não colaboradores. Exato. É isso? Exato, porque você pega a definição de colaborador, é uma... O internauta, eu acho que vai ficar com essa pulga atrás da orelha. Fala pra gente a diferença de um funcionário para um colaborador. O funcionário, você pega a definição funcionário-colaborador no dicionário, o funcionário é aquele que exerce uma função a qual ele foi contratado para. Ponto. Morre ali. Morreu. Ele vai fazer exatamente o que você pediu e acabou. O colaborador é a pessoa que acrescenta valor, que colabora, que ele vai além daquela função base que ele foi contratado para, mas ele acrescenta valor, que é o que a gente está falando o tempo todo. Verdade. Então você precisa ter dentro da tua equipe pessoas que colaboram, que vão entender o todo. Por isso você precisa ter pessoas com maturidade, pessoas que entendam a importância que é lidar com o consumidor. Que eu acho que é o melhor dos mundos, né? Quando a empresa tem um colaborador e o colaborador realmente entende que ela tem um trabalho, né? E aí tem que ser dos dois. A pessoa tem que ter isso dentro dela, por isso que eu disse, a primeira coisa tem que gostar de gente para fazer, não tem jeito. E a segunda coisa é o acompanhamento. É o líder, né? Que é o papel fundamental, né? Do E o líder precisa ser acompanhado também, porque a gente tem vários supervisores, né? Porque o supervisor tem um papel ingrato, né? Ele está no meio, então ele tem uma corda que puxa para um lado, ele tem uma corda que puxa para o outro, mas a gente está cuidando dele também? Como é que está o cuidado com essa pessoa? Sim. Ele precisa ter um aporte muito grande para ele poder conseguir acompanhar. Então, essa situação de relacionamento, que eu zelo muito e eu falo muito dela, ela vai atingir todos. Você tem que se relacionar com o seu consumidor, mas você tem que se relacionar com quem está dentro de casa com você. Com certeza. Isso mesmo. Aí as coisas vão fluindo. É fácil? Obviamente que não. Claro que não. É um trabalho diário, é um trabalho contínuo, é um trabalho que você tem que ter persistência, mas é totalmente possível. Muito bem. Passaram-se 11 anos de trabalho da Cristina Castilho. Fizemos aqui um resumo de um conteúdo. Aonde hoje a Enjoy vai ajudar as empresas, a esses colaboradores a se desenvolver e melhorar o seu dia a dia? Nós oferecemos workshops, palestras, treinamentos, consultoria. Temos eventos que são voltados para o público, num geral, inclusive dia 16 de abril nós estaremos lá com a TV Call Center, vai ser muito legal. Nós vamos fazer um evento onde nós vamos falar sobre a jornada do consumidor, o perfil do consumidor e o perfil do colaborador também. Sim. Vamos fazer uma oficina, porque a Enjoy entende que não basta você ouvir, você tem que praticar. Né? O conhecimento ele tem que ser praticado. Então nós vamos ter uma oficina para um estudo de caso.
já para praticar, começar a colocar em prática o que foi dito no evento, naquela manhã, vai ser das 9 a 1, né, da tarde, vai ser pela manhã. E depois, nós ainda vamos oferecer para todos os participantes 4 contatos de consultoria. Então, nas 2 semanas subsequentes, 2 contatos por semana, ótimo, perfeito, a gente vai entrar em contato com cada colaborador, com cada pessoa, cada participante que esteve conosco, para perguntar, para entender, está conseguindo aplicar? Tem alguma dúvida? E vamos fazer aí uma consultoria. Então, nos nossos eventos maiores, nós sempre temos oficina para estudar casos. Então, esse é um compromisso da Oficinas Enjoy a gente sempre de fazer esse contato, até porque é dentro do que nós estamos falando, Sim. né? Você dá continuidade, né? Isso aí. Você personalizar o seu atendimento. É isso que a Enjoy está propondo dentro do mercado, ter esse diferencial. E com certeza, né? A gente precisa se relacionar, a gente precisa carregar as pessoas com a gente. Perfeito. Além dos eventos nesse sentido, a gente também tem os eventos menores, os workshops menores, onde a gente trata um tema só e trabalha em cima desse tema também. Nós temos treinamentos que eles podem ser feitos dentro da empresa. Em company. Então, a gente entende, faz um briefing com a empresa, entende qual é a dor da empresa, qual é a situação e leva o tema para dentro da empresa. Nós tivemos recentemente com a Mafre Seguradora, nós fomos lá falar para a ouvidoria da Mafre, nós falamos exatamente desse perfil do consumidor, foi um trabalho muito bacana, bem recente esse trabalho, sob encomenda, assim, né? Então, ótimo. A Mafre tinha essa situação, como é que a gente vai... Principalmente que é seguradora, né? Hiper pertinente precisa o seu trabalho. Atualizado, exatamente. né? E aí levar uma visão de fora para dentro de casa. Aquela coisa que às vezes santo de casa não faz milagre, verdade. né? Você tem que levar alguém para falar. E além do treinamento que é pontual, a gente também faz um trabalho de consultoria. Então, de repente, a central, seja o saque, seja o atendimento, seja a ouvidoria, está passando por um processo de dificuldade maior, a gente faz todo o trabalho de consultoria, um acompanhamento maior, um acompanhamento longo com a empresa, para poder ir alinhando e ajustando alguns pontos. Então, a Enjoy ela vai atuar no relacionamento, em todas as áreas que tem contato com o consumidor, cada vez de uma forma, dependendo da situação, da necessidade da empresa, da necessidade da pessoa. Os eventos maiores, as palestras igual do dia 16 de abril que nós vamos fazer, a pessoa não precisa necessariamente ir porque a empresa encaminhou, né? Ela Sim. busca o conhecimento. Então é uma oportunidade então, também para as pessoas qual o perfil que querem ir. das pessoas que estão se interessando em saber desse evento? Quais são as pessoas que podem participar? Olha, nós iniciamos a divulgação do evento essa semana. É um evento que ele é proposto para líderes, é proposto para supervisores, para coordenadores, para pessoas que estão nos back-offices também, né, porque eles precisam entender todo o processo para chegar na solução de algumas situações. E essas pessoas que nós estamos... Este é o público que nós temos procurado, né? Este evento é um evento para líderes, né? Supervisores, coordenadores, ouvidores, analistas de ouvidoria que tratam também, não são líderes, mas eles tratam de uma forma mais intensa algumas situações, porque por conta da linguagem, tá? Mas nós teremos ainda esse ano eventos que são voltados para o colaborador que está na linha de frente, ótimo, que é o top e não o base lá de baixo que a gente falou. Perfeito. Tá? Nós vamos ter para este público também ainda este ano. Internautas, aguardem novas atualizações, vocês vão acompanhar tanto no site da Enjoy, também como o TV Call Center, mais informações sobre esse evento. É isso aí. Cris, nós estamos chegando no final do nosso programa, eu já gostaria de agradecer imensamente a sua participação, já é da casa, né? Já é uma parceira nossa da casa, e que você deixasse para o nosso internauta uma mensagem final. Agradecer mais uma vez, a Enjoy zela de fato por relacionamento, então nós queremos convidar vocês a se relacionarem conosco nas nossas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Vocês encontram a gente como Enjoy Eventos Corporativos e Consultoria. A gente vai deixar os links das redes, o arroba do Face, o arroba do LinkedIn, o arroba do Insta para vocês entrarem. Atualizamos através das nossas redes sociais os eventos, as agendas. Tem o nosso site também, que é o enjoyec.com. E lá você também tem todas as informações, mas a gente vai deixar todos os links para vocês entrarem. Já está tudo aparecendo aqui embaixo já. Adoro a TV Call Center, são ágeis. São ágeis. E aí a gente tem lá o acompanhamento
quero convidar vocês para se relacionarem com a gente nas redes sociais também. Muito bem. Para você que veio aqui, se dispôs a vir e contribuir com a gente, você vai ganhar esse livro do Kenji Sakamoto, Gestão Estratégica. Muito também obrigada. uma cadernetinha do TV Call Center para você lembrar da gente. Sempre. Excelente. Internautas, com agradecimentos a essa profissional de grande qualidade, Cristina Castilho. Ela é sócia fundadora da Enjoy, eventos corporativos e consultoria. Nós chegamos ao final de mais um TV Call Center e agradecemos a Plano B Web, a Uso Digital e a Editora Laços por estar conosco nesse momento. Muito obrigado e até a próxima.